Olá, no ar, mais uma edição do programa Saúde é Tudo. Esse programa que leva conhecimento através dos nossos especialistas na área da saúde. E meu nome é Naim Halum. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Larissa Cristina, sócia proprietária da Clínica City, aqui em Palmas. Larissa, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar conosco hoje do Saúde é Tudo. Naim, eu é que agradeço. É uma responsabilidade grande estar aqui, né, nesse lugar, falando de algo tão importante que é a saúde do assoalho pélvico, que nós vamos conversar a partir de agora, mas é também um privilégio, uma alegria. Muito obrigada. Olha, eu quero dizer para você, Larissa, que você pode ficar bem tranquila, bem à vontade. Nós estamos aqui num bate-papo descontraído, estamos aqui para levar informações, né, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Então aqui é bem tranquilo, bem informal. Então você fica à vontade, não precisa ficar nervosa nem nada, fica tranquila, tá bom? Bom, estamos abordando uma especialidade da fisioterapia, que é a uroginecologia. Começa esse assunto perguntando para a fisioterapeuta Larissa. O que faz um fisioterapeuta uroginecológico? E anatomicamente falando, onde e como é localizada a região conhecida como períneo? Naim, essa pergunta é muito importante nesse momento, né, em que nós estamos começando esse bate-papo, porque é importante demais conceituar períneo antes de mais nada. Fala-se muito acerca de períneo, mas sabe-se pouco. A respeito do seu próprio períneo. Onde fica, eu tenho, não tenho, o que é isso de fato? Então, o períneo é só mulheres que têm, né, doutora? Todos nós temos períneo. O homem também tem um períneo. O homem também tem períneo. Há algumas diferenças, né, algumas particularidades entre um sexo e outro, mas a parte mais profunda muscular, digamos assim, é a mesma. As diferenças, elas são externas. É muito importante porque o homem também tem essa consciência da existência do períneo. E vamos pensar assim, no períneo como um prato. Um prato desenhado exatamente daquele formato e colocado ali como revestimento na bacia ou no quadril, da forma que ficar mais fácil para que nós possamos entender. Certo. Então, o modo como o períneo é desenhado é muito desfavorável para a nossa rotina, porque ele é antigravitacional. Né? Ao contrário da maioria dos músculos, que tem um desenho mais longilíneo, o períneo ele é antigravitacional. O que isso quer dizer? Ele sustenta, o modo como ele é desenhado, ele tem uma anatomia de sustentação dos órgãos. Por isso, tantos problemas no períneo. Então, para ser mais claro, vamos pensar numa cama elástica, e como se o períneo fosse essa cama elástica, né? Aquelas de academia, os jumps, né? Então, todos os órgãos saltando sobre esse períneo ao longo do dia, na rotina, no senta, no levanta, no espirra, no tosse, no pula, né? Nas situações de vida diária, todos os órgãos sendo repousados sobre essa cama elástica e sendo jogados, né, novamente para o seu lugar. Ótimo, mas no caso do períneo, nós temos furinhos na cama elástica, que são os esfíncteres. Né? Esfíncter anal, esfíncter da própria uretra. Então imagina, ao longo da vida, a gente pulando em cima de uma cama elástica e ela sendo furada. O que vai acontecer naturalmente? Esses furos vão começando a aumentar de tamanho. Por isso, alguns problemas começam a surgir. Né? Então, fazendo uma analogia para que a gente possa entender a função do períneo, ele tem esfíncteres que passam sobre ele, que passam, né, que cortam, e ao mesmo tempo ele tem uma sustentação muito importante. Então, o períneo é um conjunto de músculos. É o mesmo que falarmos de assoalho pélvico. Então, ele não é um músculo, né? Não é ele é um conjunto. É um conjunto. São vários músculos, né, que ficam de forma de assoalho mesmo, de recobrindo a bacia e dando sustentação a órgãos muito importantes, bexiga, o próprio intestino. Para absorver, né, os impactos, útero. Né? Então, ele tem essa absorção, além de muitas outras funções. Isso é o períneo. Né? E o que a fisioterapia uroginecológica faz dentro do que eu tentei trazer aqui para nós? A gente vai tratar
as situações adversas nesse grupo muscular. Eu não vou chamar só de patologias, porque tem situações que nem entram nesse quadro, são disfunções. E a fisioterapia tem essa função de auxiliar o paciente, tanto no sentido da consciência, quem é o períneo, onde fica o períneo, como contrair esse grupo muscular, certo. Identificar quais são os músculos desse grupo que estão sofrendo algum tipo de desarranjo, ou não, é neurológico o problema, é advindo de um trauma, e aí vai depender, né, dessa avaliação para que a fisioterapia seja efetiva. Entendi, doutora. Bom, nós estamos vendo aqui uma imagem aqui, né, no nosso painel. Ótimo. Aí estão mostrando os músculos também, né, lá, músculo levantador, né? Elevador do ânus, que é um dos músculos mais fortes. Então, e aqui embaixo, então, no caso, fica o períneo. Correto? Isso, a gente só percebe que ele é desenhado, não é isso? Num padrão de sustentação, todos os órgãos pesando sobre ele. Por isso é tão importante a gente cuidar desse grupo muscular. Primeiro, reconhecer, né, quem é esse grupo, qual a sua função, e passar a cuidar dele no dia a dia, porque senão, invariavelmente, nós vamos ter problemas. Aí quando vai chegando a idade, né, aí vai complicando, sim, né? Sim. Então, para que nós possamos ter aí uma velhice, uma maturidade mais saudável, a gente tem que preocupar né, com o perigo. Na manutenção, na prevenção, né? Exatamente. Tá certo. Exatamente. Doutora, quais os principais problemas enfrentados por homens e mulheres nessa área? Naim, são muitos os problemas, né? Eu vou pontuar alguns, como eu venho falando. A incontinência urinária seria o problema importante, que mais leva as pessoas a buscar uma abordagem, um tratamento, né? Porque eu penso que a incontinência afeta muito a questão social. Usar um absorvente é horrível, é algo muito né, ruim. doutora? Imagina isso para um homem ou até para uma mulher, que por mais que a mulher fraudão. Esteja acostumada, né, por conta do período menstrual, não sendo nesse período, a gente não admite estar usando. Então eu percebo que na prática clínica a incontinência ainda é o que mais leva as pessoas na procura e a preocupação ou até pensar, tem algo de errado aqui. Sei. Mas tem outras disfunções. Além da incontinência, tem as dores, né? Dores pélvicas altas, que podem ser por N motivos. A endometriose é um que está em alta, né? Fala-se muito agora e ela promove demais, né? essas dores, né? Uma incidência muito alta de mulheres com endometriose. Exatamente. Então, a fisioterapia urológica, uroginecológica também vai entrar nessas situações. Alguns traumas também podem gerar alguma disfunção na região do assoalho pélvico, por exemplo, as cesarianas, né? A própria gestação em si, ela é traumática para o assoalho pélvico. Porque a mulher peso, cresce, né? aumenta, né? Tem e um vem peso, o tem uma bebê. pressão sobre ele. A cesariana, às vezes a gente pensa assim, erroneamente, que é o parto normal, que é apenas o normal, né? Que pode gerar problemas para o assoalho pélvico, mas não somente o normal. Porque às vezes a própria cicatriz deixada pela cesariana forma uma aderência que pode levar a problemas futuros no assoalho pélvico. Então, no caso dos homens, outras coisas também que eu não citei ainda, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, a própria incontinência. Falar, né? E às vezes o homem, né, fica assim meio inibido, às vezes nem procura, né, um especialista, nada. Na prática, o que nós vemos dentro da fisioterapia é que a procura ainda é muito maior com relação às mulheres. As mulheres, né? Homens ainda são muito resistentes, meio rebeldes, né? Resistentes nessa área. O problema ele tem que estar bem instalado para que haja essa necessidade da busca, esse interesse pela busca de resolver o problema. Certo. E Larissa, essas disfunções são comuns? Idade ou estilo de vida podem influenciar no surgimento desses problemas? Eu gosto de pensar muito nessa questão do comum. Na prática, nós temos visto assim, como esses problemas, essas disfunções, e aí vamos pensar principalmente na incontinência, como um cargo-chefe, digamos assim, como isso tem sido cada vez mais comum. O comum não significa o normal. Não é normal ter problema de períneo, não é normal, não é aceitável.
gotejar, perder urina, né? Então vamos pensar que comum não é o sinônimo de normal, mas o comum no sentido de que há muitas pessoas com esse problema. Há muitas pessoas que não se manifestaram ainda, né, por uma questão até de tabus, de vergonha, de não saber por onde começar, de não saber que há uma forma de resolver, que há profissionais, porque a demanda, né, são poucos profissionais ainda na área, com relação, quando a gente pensa em outras áreas como ortopedia, né, as partes mais comuns da fisioterapia. Então, comum, sim. Estilo de vida muito importante. A gente precisa ressaltar estilo de isso. Vida, né, doutora? A gente precisa ressaltar, porque o que a gente percebe é obesidade, né? Há estudos que relacionam também tabagismo, diabetes, principalmente tipo 2. Sim. Então, essas situações, elas precisam ser controladas. E quando a gente pensa em estilo de vida, é claro que a longevidade, né, uma idade avançada, ela vai favorecer, na verdade vai desfavorecer o períneo, mas não só. Né? Eu tenho percebido na prática como tem aparecido moças, mulheres cada vez mais novas, para buscar essa abordagem, esse conhecimento, ou entender o que está acontecendo quando a gente pensa principalmente na incontinência. Então, não é mais algo particular de uma idade mais avançada. Penso eu que por um estilo de vida, mas também porque nós temos implementado na nossa rotina exercícios cada vez mais impactantes. A gente pensar, assim, por exemplo, no crossfit, num funcional mais intenso, tudo que gera pressão interna, tudo que gera esforço demais, tudo que gera manobra de expulsão sobre o períneo não é interessante para ele. Certo. Não que essas modalidades de exercício, de treinamento sejam ruins, não é isso. Doutora, mas eu vou ter que só parar um pouco, né? Porque já me avisaram aqui que nós já temos que entrar no nosso horário comercial. Vamos lá. Né? A TV está precisando faturar. E eu sei que o assunto é muito importante, né? Essas informações são esclarecedoras, mas nós vamos para um pequeno intervalo agora e voltamos já já, continuando com essa nossa conversa, com esse nosso bate-papo. Até já.